ótimo dia para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Já desde a primeira hora do agro, né? Já está aqui desde cedinho com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Está começando agora o BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. A participação, claro, dos nossos comentaristas, Alex André, Guga Almeida, Marco Prado, que daqui a pouquinho já estão chegando por aqui para a gente falar mais sobre mercado, expectativa do dia. Mas antes, sempre meu agradecimento e um ótimo dia para todos vocês. Bons negócios também, quarta-feira está só começando. Lembrando que a gente vai ter final de semana prolongado por aí, né? O Marco Prado chegou na segunda-feira me dando essa boa notícia. Me lembrando que segunda que vem vai ser um feriado. Então a gente vai ter mais um final de semana prolongado por aí, sem a preocupação de ter que estar olhando também a bolsa lá fora, porque por lá também a gente vai fechar. Então, vamos lá, mas falando dessa quarta-feira, na verdade eu quero falar um pouquinho sobre essa terça, só para lembrar para vocês que estão aí nos acompanhando, porque o Ibovespa acompanhou de perto esse mau humor lá de Nova York, enquanto monitorava também esse desânimo com as falas do Roberto Campos Neto na comissão do Senado. O índice paulista cedeu, né, fechou aí numa queda de 0,70% aos 103.220 pontos. A Vale caiu pelo quarto dia consecutivo, encerrando em baixa de 2,72% a R$ 70 o papel, em linha com o minério de ferro, né, que tem pesado bastante sobre os pares do setor. A Petrobras também reagiu às perdas do petróleo, que caiu mais de 2% no da renovação dos temores com uma crise bancária que disparou uma liquidação ontem em Nova York, gente. Nessa manhã, inclusive, as cotações de tecnologia, Wall Street, né, falando agora de setor de tecnologia, sinalizam até uma recuperação depois dos balanços positivos de Microsoft, né, que sobe bem no mercado, nesse pré-mercado desde mais cedo. Eu vou até daqui a pouquinho trazer um pouco dos dados em relação à Microsoft sobre esse resultado, mas só para vocês terem uma ideia, agora no pré-mercado sobe 7,5%. A Alphabet também teve resultado divulgado, eu vou trazer já aqui para vocês. Mas os mercados locais, falando agora do Brasil, fazem ajuste de baixa e ainda estão digerindo, né, os resultados negativos de UBS, também Santander de véspera. Falamos bastante sobre Santander nessa terça-feira por aqui. Continuando com a temporada de resultados de balanço, né, lá na Europa, segue resultados mistos por lá, segue, né, por muitos resultados mistos por lá. E, por enquanto, o petróleo também sai uma recuperação depois de uma forte queda dos estoques lá nos Estados Unidos. Ainda sobre temporada de resultados, hoje à noite, só para lembrar, tem Vale, hein? Falamos muito já sobre isso, mas é claro que a gente ainda vai repercutir, principalmente por causa dessa cotação desse minério de ferro que vem pesando bastante na conta do setor, como eu falei agora há pouco para vocês. Então, a Vale sai logo mais depois do fechamento. Lembrando, né, como eu falei para vocês sobre essa cotação minério de ferro, agora lá em Dalian, os contratos futuros, a gente teve na primeira sessão uma queda de 0,35, é uma queda menor do que o que a gente acompanhou nessa terça, mas ainda no patamar negativo. Juntamente com a indefinição fiscal e a pressão dos juros altos, definidos por Roberto Campos Neto no Senado, isso tudo trouxe bastante mau humor, deve continuar fazendo esse tipo de preço por aqui, mas isso eu deixo para daqui a pouquinho o Marco Prado, junto com o Guga Almeida e o Alex André comentarem aqui. Falando de agenda, hoje é importante lembrar, temos IPCA 15 de abril, logo mais às 9 horas da manhã. Estou de olho aqui para trazer para vocês de primeiro. Abaixo do teto da meta desse ano, que é de 4,75%. Ainda, né, sobre a temporada de resultados, gente, agora falando sobre Gol, que divulgou ainda há pouquinho os números, né? A gente teve Gol reportando lucro líquido de 619 milhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2023. A queda foi de 76,2% em relação aos 2 bilhões e 600 milhões de lucro registrado no mesmo período do ano passado. Pelo menos foi o que informou a companhia aérea aí, né, no seu balanço. O número superou o consenso da Refinitiv, que já projetava, né, um lucro de 58 milhões, pouco mais 58 milhões de reais. Já o lucro líquido recorrente totalizou 136,4 milhões, revertendo um prejuízo de 690 milhões registrado no primeiro tri de 2022. Com o resultado de Gol aí na mão, deixa eu trazer ele, Marco Prado. Bom dia para você, já está aqui comigo, um ótimo dia, seja sempre bem-vindo. Obrigada pela parceria aqui nesse Pre-Market. Temporada de resultado começando a pegar fogo, né? O negócio, todo dia a gente tem resultado que a gente já fica assim, meu Deus, qual que a gente olha agora, né? Ainda teve VEG ainda há pouco, a gente fala já sobre isso. Mas em relação, primeiro, aos mercados, Marco, já trouxe ali uma queda do que a gente já vinha acompanhando nessa terça-feira. Nessa quarta, a gente continua com temporada de resultados, temos o IPCA 15 para poder ajudar a fazer preço.
Mas você acredita que o investidor ainda deve continuar em cima desse muro enquanto não saírem as decisões dos bancos centrais, que é o que realmente tem deixado ali muito clima de cautela por parte dos investidores, tanto aqui como lá fora? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia para quem está nos assistindo. Acho que a gente vai ficar realmente aí não muito refém em relação à decisão dos bancos centrais. Ontem, Roberto Campos Neto, aí, lá no Senado, ele foi incisivo em relação à sua postura. Não deve baixar os juros, mesmo com o IPCA saindo daqui a pouco, às 9 horas. Será que vem até 4,20% ao ano a nossa inflação? O que pode contribuir sim, já que a gente teve queda nos preços dos combustíveis e preço da energia elétrica. E você falando da Gol, né, o que aumentou aí, realmente que encareceu essa tabela de IPCA, pode ser aí as tarifas das companhias aéreas, né? Então, realmente aumentando as companhias aéreas, fica difícil o balanço vir no futuro bom. A gente tem Vale hoje, né, no final do dia, Vale que se cair mais um dia aí na semana, acaba pedindo música, né, 3 dias de queda, e o que deve, né, realmente um pouco depois a gente fala um pouquinho mais na peneira em relação a Vale, mas minério de ferro caindo lá fora também, as bolsas lá fora na Europa com viés negativo por conta do setor bancário mundial, mas o setor de tecnologia com os resultados ontem aí dando uma animada, principalmente na S&P, na Nasdaq, né, onde ficam as empresas de tecnologia. Então um dia aí com alguns ajustes ao longo, dependendo aí dos indicadores, e a gente vai ficar de olho logo de cara no IPCA, que vai sair 9 horas da manhã. Deixa eu até trazer aqui em relação a Gol, eu estava dando uma olhada ontem, passei o dia inteiro acompanhando, até porque esse setor de áreas e turismo ainda teve essa questão da CVC, com o CEO ontem renunciando, né, ali ao cargo, então teve a pressão, óbvio, não dá para poder descartar nesse setor, sempre a questão do câmbio, que acaba pesando bastante, as companhias têm as despesas dolarizadas também, quando o câmbio está mais caro, ninguém quer viajar, isso, claro, tudo ajuda a fazer preço, mas, né, temporada de resultados, CEO saindo, uma série de coisas, fez com que o setor inteiro ali acompanhasse uma queda. A Gol, inclusive, caiu no 3,17%. Depois desse resultado, eu estou dando uma olhada aqui, viu, Marco? No pré-mercado lá nos Estados Unidos, ações da Gol estão caindo 6,75%, pelo menos por enquanto, né? Lá fora, as ADRs da Gol caem 6,75%. Depois desses números divulgados. Vamos ver como o mercado aqui no Brasil vai reagir, né, a esse número, que é como você falou, viajar está mais caro, não está barato e ainda tem todo aquele impacto causado pela pandemia para trazer de recuperação sobre esse setor, né? Bom, falando ainda de resultados, a gente teve a Alphabet, que controla, né, o Google, teve lucro líquido de mais de 15 bilhões no primeiro trimestre de 2025, $1,17 por ação equivalente. No mesmo período do ano passado, a Big Tech lucrou mais de 16 bilhões de dólares, ou cerca de $1,23 por ação. A receita da companhia teve avanço anual de 3% no trimestre, né, a 69 bilhões de dólares. A Alphabet destacou ainda uma redução de 2 bi em custos operacionais. Além disso, a empresa autorizou uma recompra de ações no valor de 70 bilhões de dólares. Qual que foi a tua análise aí em relação a esse resultado da Google? Vou falar também de Microsoft, daqui a pouco acho que foi a grande surpresa, foi Microsoft, né? Teve um lucro líquido aí de mais de 18 bilhões, Marco, mas como que você viu aí esse resultado da Google, pelo menos primeiro aí, antes da gente falar de Microsoft? Esse novo momento aí que a tecnologia vive, né, da inteligência artificial, ChatGPT, né, dando uma vida nova, um gás novo aí para essas empresas de tecnologia. Isso foi muito bem explorado, está na onda aí, muitas pessoas estão usando bastante essa nova tecnologia, né? Então o mundo está nas nuvens agora e a Microsoft aí vem ganhando frente, né? Vem se consolidando mais ainda, né? Uma empresa aí que domina esse setor e com essa nova tecnologia ela vem cada vez mais se consolidando. A gente sabe também hoje, se eu não me engano, deve ter meta, o resultado da meta, se eu não me engano, tá? É que é tanto resultado que a gente acaba logo mais na cabeça. Acho que é meta, né? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Acho que a gente começa a ver que realmente nesse boom, né, nesse novo momento de tecnologia, essa nova fase aí, realmente vem vem com força. Então, surpreendente para mim, Microsoft, né? Eu acho que não esperava também uma alta dessa, acho que ninguém esperava, a verdade é essa, mas tudo indica, né, que vai ter um ano promissor aí para o setor de tecnologia americano.
Vamos lá, deixa eu trazer ele, o senhor Guga Almeida, também nosso comentarista aqui, para poder já fazer parte aqui desse papo, já trazer as análises, inclusive, em relação ao setor de tecnologia, porque eu acho que é o que todo mundo está querendo, né? Saber exatamente, depois desses resultados, como se posicionar melhor no setor. Guga Almeida, bem-vindo, bom dia para você. Diante desse resultado aí surpreendente de Microsoft, qual que é o recado que fica aí, na sua opinião, para os pares aqui no Brasil? Dá para poder enxergar a oportunidade de alguma companhia do setor? No gráfico você consegue ver isso? Você tem olhado para algum papel do setor de tecnologia, Guga? Bom dia, Débora. Bom dia, Marcos. Bom, eu acho que o Brasil ele não tem assim um grande polo de tecnologia, né? Nem grandes empresas de tecnologias assim listada na bolsa. Eu acho que o pessoal tem que muito mais ir para as empresas, né, americanas, aproveitar esse momento para poder surfar essas ondas. Eu acho que não dá para a gente comparar ainda, né, o tamanho e o impacto que uma empresa como a Microsoft faz em relação ao mundo, comparando com as empresas que a gente tem aqui de tecnologia aqui no Brasil, né? Eu acho que tem um gap gigantesco, né? Não dá para comparar. Eu acho que o grande erro é a gente tentar comparar e tentar surfar essas ondas, né? Aí depois, quando vem o revés do mercado, a gente vê as empresas sofrendo o que sofreram. Tá certo que as empresas também de tecnologia lá fora tiveram seu momento assim, que sofreram bastante. A Microsoft, que foi negociada, né, na casa de $350, hoje está negociada a 275. Então trabalhou ali na região dos $220. Então se teve muita oscilação quando a gente pega do final do ano passado, até o momento que nós estamos agora. Não, final do ano passado não, desculpa. Quando a gente pega ali do final de 2021 até agora. Então, olhando aqui para o gráfico da Microsoft, que a gente está aqui na tela, a gente consegue perceber exatamente, né, essa movimentação, esse desenvolvimento. Qual é o desafio das empresas de tecnologia hoje ainda, né? É o tema em relação a juros nos Estados Unidos, né? Então, o juro continua alto, frente ao que os americanos estavam acostumados a lidar, e isso faz, sim, com que a precificação dos ativos fique num patamar mais abaixo. De novo, tivemos aí a Microsoft trabalhando no final de 2021 na região dos $350, tivemos a Microsoft trabalhando no final de 2022 na região dos $220. Então é uma desvalorização aí, vamos lá, né, $170, seria a variação, né, seria uma desvalorização aí em torno de 40%. De 30% a 40% aí da cotação da Microsoft. E agora vem recuperando. Tá? Esse processo de recuperação, eu acho que a gente não vai ter um mercado faminto novamente por tecnologia como a gente viveu ali no período, principalmente pós o evento do Covid-19. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico um pouco mais afastado, e a gente olha para todo o desenvolvimento aqui da Microsoft ao longo do tempo, a gente vê aqui um crescimento que ficou bem expressivo, né, ao longo do tempo, que é bem diferente do comportamento das empresas de tecnologia aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para o tamanho da correção, os ajustes e tudo mais, a gente vê que o mercado, ele está numa fase de correção, mas também eu não acredito assim que a gente vai ter um crash, né? Porque a tecnologia ela veio para ficar, ela querendo ou não está presente em tudo no nosso dia a dia, cada vez mais, com mais intensidade, né? E agora, como o Marco bem falou, né, chega a fase, né, a era da inteligência artificial, que já se posiciona aí com muito mais força agora em função de tecnologias como o ChatGPT, e isso, né, já tem dominado aí o dia a dia das pessoas, o que faz, né, obviamente, o mercado olhar novamente para o setor de tecnologia com bons olhos. Mas, de novo, né, eu olharia para as empresas lá de fora e não para as empresas locais. Eu acho que a gente tem ainda muito o que desenvolver dentro do nosso ecossistema aqui local. É isso aí, isso mesmo, viu? Bom, Guga, a gente vai acompanhando, claro, todos os resultados, como inclusive a gente vai ter essa abertura aqui no Brasil, né, de como que a gente vai reagir também com o cenário local em relação à tecnologia, depois desses resultados lá fora. Falando já do dia por aqui, né, antes de tudo, a gente já começou a falar sobre setores, a gente já começou a falar sobre temporada de resultados, mas eu queria antes, Guga, entender como que está o seu olhar para o comportamento mesmo da Bolsa, depois que a gente tem tido, né, principalmente se a gente olhar para o setor de commodities, que eu acho que é o que tem pesado mais ali. Temos até resultado da Vale, como eu falei ainda há pouco hoje, depois a gente já falou bastante na semana passada sobre Vale por aqui, mas como que você vê o comportamento aí da Bolsa diante dessa temporada de resultados?
commodity puxando tanto, fazendo tanto preço como tem feito? O que o investidor pode aguardar para essa quarta-feira? Olha, Débora, o grande desafio, né, ainda é superar essa região aqui dos 108 mil pontos, tá? Entre 107.500 e 108 mil pontos. O que aconteceu, né? Nós tivemos ali do dia, para ser bem mais exato, não estou conseguindo, aqui ó, ali do dia 23, 24 de março, a gente teve ali um abandono daquele fundo, né, do ambiente mais pessimista do mercado. A gente volta para o mercado até 108 mil pontos, acho que muita gente duvidava que isso poderia acontecer, né, no curto espaço de tempo, tanto que trouxe uma surpresa, uma mudança de narrativa. Tá? O mercado bate nessa região de preço, isso aconteceu, se nós formos olhar para o último movimento, em 3 pregões, e a gente está agora em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões, fazendo um ajuste em relação a um pregão que fez um movimento em apenas um dia. Tá? Então, o que a gente consegue tirar de sentimento? Olha, o mercado está ajustando, né? Ele vem se ajustando, tentando corrigir aqui aquele movimento que aconteceu em uma única pernada. O que vai acontecer, né, provavelmente agora nos próximos dias, né, pegando aqui o final dessa semana e a semana que vem? Eu acredito que a gente vai entrar num processo de questionar essa região toda que a gente teve aqui de correção. Tá? Então eu acredito que a gente vem aqui agora num cenário, de certa forma, um pouco positivo. E aí nesse cenário a gente vai conseguir poder medir a temperatura mesmo do mercado. Se o mercado está com um apetite por compras, né, ou se ele foi ali um momento que teve algum participante mais pontual ali naquele dia, e fez com que o mercado fosse para um patamar mais acima, e em função do preço da bolsa, a gente não tem ali, assim, também, em função do preço da bolsa, em função dos momentos, a gente não tem ali ninguém querendo participar também para pegar um movimento de queda. Tá? Então a gente vai conseguir medir isso, a gente vai conseguir sentir isso. Então são cenas para os próximos capítulos. Tá? E eu estou preparado para uma surpresa positiva. Tá? Eu acho que qualquer surpresa que possa vir a ter positiva, o mercado ele vai correr, vai espirrar muito forte para cima. Tá? Porque de surpresas negativas a gente está cheio, né? A gente já conhece, eu acho que não tem aqui nenhum evento que possa vir surpreender negativamente o mercado. Né? Eu acho que o mercado já está preparado para as partes negativas. O mercado talvez não esteja preparado para as partes positivas. Tá? E aí isso, ao meu ver, gera preço. E quando nós olhamos para a Vale, né, eu tinha aqui um cenário onde eu imaginava que Vale pudesse, né, ter um tipo de reação aqui na região dos 74. A gente falava sobre isso já há um tempo. Pô, me preocupa aonde nós estamos agora, né, que Vale vindo aqui para a região de R$70, né, eu começo a ficar de certa forma assim, poxa, será que volta para aqueles patamares de preço de agosto do ano passado? Agosto, setembro do ano passado, será que a gente volta para esses patamares aqui de R$60? Né? Fica essa incógnita, tá, na minha cabeça aqui. A gente não teve ali, Vale, eu acreditava que poderia chegar aqui na casa de R$74, ela chegou, né, e com um gap, e ela nem trabalhou aqui nesse preço. Então, assim, por exemplo, gatilho de compra ainda não se teve, não se tem nada assim que possa fazer com que se queira ir para as compras, tá? Mas olhando assim um movimento mais afastado, eu tenho uma certa preocupação assim nesse nível de preço, que pode vir uma correção um pouco mais intensa, um pouco mais forte, né? Que é para jogar lá para a região dos 64 até R$60, tá? Mas estou acompanhando, como, né, vocês falaram do balanço da Vale, eu acho que vai vir o resultado, a gente vai ter uma justificativa do porquê de toda essa correria e dessa correria de correção, né? E aí a gente tem que ver como é que vai ser a resposta que o mercado vai dar nesses níveis de preço, tá? Mas também, Vale caiu o que caiu e o nosso índice, ao meu ver, caiu muito pouco, né? Eu acho que individualmente a Vale é o ativo que tem mais peso no índice Bovespa, né? Ela perde para a Petrobras, se tu somar Petro 4, a ON e a PN. Mas quando tu olha assim individualmente, né, uma vez que Vale só tem a ON, né, a gente percebe o tamanho do volume, o tamanho do impacto que Vale tem perante ao índice. E a gente olha a correção que o índice teve até agora, né, ainda não tem, assim, acho que olhando para o movimento da Vale, né, e olhando para o movimento do índice, o índice poderia estar muito mais próximo da região dos 100 mil pontos do que está. Perfeito, Guga. Guga, eu quero me despedir de você mais cedo hoje vai ser invertido. Hoje eu me despeço mais cedo de você, continuo com os meninos por aqui, mas quero agradecer bastante a sua participação, sempre parceria aqui com a gente. Já espero você por aqui amanhã novamente, seja de onde você estiver.
Muito obrigada mesmo. Uma ótima quarta-feira, bons negócios e até amanhã, Guga. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Guga. Vou continuando por aqui. Antes eu ir para o intervalo comercial, deixa eu só trazer aqui o Marco Prado. Marco, ontem o Guga estava trazendo a análise aqui da Vale e eu estava vendo ali algumas notícias nessa terça-feira falando sobre algumas preocupações de nova onda de Covid lá na China. Você acredita que isso possa realmente vir a impactar de alguma forma esse minério? Isso pode realmente pesar de alguma forma ou realmente é só especulativo? Porque no final das contas a gente tem visto eles relaxando cada vez mais todas aquelas, aqueles cuidados que estavam tendo em relação ao Covid-19 para retomar realmente as atividades por lá. Até deixaram de exigir PCR agora, é somente um teste antígeno. Você acredita realmente nessa coisa de nova onda de Covid? Antes de responder sua pergunta, só falar que eu penso um pouco diferente em relação à questão de bolsa, porque eu acho que o movimento que fez a bolsa subir nos últimos dias foram dois especificamente. Primeiro foi uma questão de um possível corte de juros no Brasil, aqui para os dados que viam a expectativa que o Roberto Campos Neto diminuísse os juros um pouco mais rápido, e também, e a curva de juros mudou um pouco a direção, e também o fato aí de um arcabouço melhor elaborado. E essas duas coisas não aconteceram, E a bolsa chegou a bater 110 mil pontos. E o Roberto Campos Neto já disse que não vai baixar os juros, Ele já teve um tom mais hawkish, como a gente fala no mercado, para manter os juros mais altos. E o arcabouço não tem realmente, ninguém sabe, pararam de falar de arcabouço. Então acho que esses dois movimentos aí contribuíram para que a bolsa subisse. Então eu não vejo melhoras na bolsa. Eu acho que, por enquanto, eu não sou otimista para mercado, para a bolsa. Eu acho que está mais fácil ela voltar para baixo de 100 mil pontos do que se manter aí a 108, 110, Por essas questões. E ainda mais associada a uma crise lá financeira que voltou a ser dita essa semana. Em relação à China, de Covid, eu acho pouco provável, assim, porque as notícias são muito restritas na China, a gente não sabe muito o que é verdade e o que não é verdade, lá é muito fechada. Eu acho que Covid não é a preocupação, não. Eu acho que a preocupação realmente em relação à China é a questão do próprio crescimento, A China espera um crescimento anual de em torno aí de 5% esse crescimento. Os últimos números mostraram que a China deve vir nesse patamar. Eu não acredito que a gente possa ter uma nova onda de Covid. Eu acho que felizmente esse mal ficou para trás. Perfeito. Deixa eu dar bom dia para ele, que já está aqui no estúdio também com a gente, para poder participar desse papo, esse pre-market, já falando sobre VEG, Alex André. Bom dia para você, Alex. Obrigada aí pela companhia de sempre. VEG registrou EBITDA aí de mais de 1,6 bilhão nesse primeiro tri, um crescimento de 37% em relação ao primeiro tri do ano passado, mas alguns analistas esperavam EBITDA de 2,4 bi no período, pelo menos o que via sendo divulgado antes. O lucro líquido, por outro lado, veio em 1,3 bilhões de reais e o esperado era 1,2, por ali, quase na margem. Qual que foi tua análise em relação a isso? A gente está com a temporada de resultados, como eu disse agora há pouco, por aqui pegando fogo, Cada dia mais grandes empresas divulgando números. Alex, então já dou meu bom dia com você falando sobre VEG. Bom dia. Bom dia, Débora. Um prazer falar contigo. Marco, todo mundo que nos acompanha no BMC aqui, Pre-Market. Bom, VEG é uma máquina, Ela sempre divulgando resultados, geração de caixa, lucro e expectativas lá em cima, Sempre os analistas julgam essa ação como cara, E isso é uma discussão assim, interminável, em relação aos analistas fundamentalistas. Bom, de fato, os números, eu nem cheguei a ver todos os números aqui da VEG, mas no top line ali nós observamos um crescimento, Ou seja, talvez o mercado esperava um crescimento acima do esperado, um crescimento mais robusto, mas nós até vimos ali no começo da temporada de resultados, não tão próximo assim, não é igual, mas estou falando do setor de industrials, como um todo, que é a Home, A Home que sentiu um pouco, sentiu até mais do que a própria VEG, é diferente, A gente sabe. Tem outras áreas de atuação, mas quando a gente olha no setor de indústrias aqui no Brasil, a gente vê uma deceleração, uma queda, principalmente em dados macro, voltado à confiança do consumidor e até mesmo em relação à transição de governo. E também, claro, o câmbio não ajudou muito, a gente vê aí uma queda do câmbio comparado o quarto trimestre com o primeiro trimestre. Então isso pode ser um dos fatores, Mas a companhia é muito bem tocada, como a gente observou, Débora, geração de caixa, lucro, a companhia realmente não decepciona os investidores. Quando eu digo não decepciona, com um número muito abaixo do esperado, Eu acredito que a partir do momento que a companhia não entregar o que o mercado coloca na planilha, seja nas suas expectativas, realmente pode ter aí um downside considerável, até porque a companhia ela é precificada, não vou dizer que ela é precificada à perfeição, mas
ela, grande parte, ao meu ver, né, desse crescimento já está precificado em tela, tá? Então acho que seria essa leitura da VEG. Acho que não tem ninguém que não goste de VEG, né? Até porque é a queridinha do mercado, Débora. É isso aí, até trazer aqui só para o pessoal dar uma acompanhada. Ontem a VEG tinha fechado uma alta de 0,47, gente, tá? No ano, VEG acumula alta ainda de 6%. Vamos ver como o mercado vai reagir daqui a pouquinho na abertura desse resultado. O Home, o Alex vinha falando sobre Home, está aqui, teve uma queda de 4,22%. Eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta já trago aqui para vocês muito mais de mercado. Ó, o pessoal está até comentando aqui no chat. O Rogério Torres está dizendo assim, VEG voando. É isso aí, estou de olho aqui no chat também. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando. Vou para um rápido intervalo. Lembrando que você pode deixar o like aqui na nossa programação. E claro, compartilhar com os coleguinhas, trazer inscritos aqui para o nosso canal, ajudar a gente a bater a nossa meta. Sempre contamos com a sua ajuda, a sua colaboração. Então, não sai daí que a gente volta já. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Estamos de volta. IPCA 15 acaba de ser divulgado. IPCA 15 de abril cai 0,57%. A projeção era de 0,61% em março. Foi 0,69%, só para lembrar para vocês. Então tá aí, cai 0,57%. A expectativa era que caísse, né, até 0,61%. Na comparação anual ficou aí em 4,16%, também abaixo do consenso, que era de 4,2%. Em março, 5,26%. Então vamos lá falar desse IPCA 15, era a grande expectativa do dia. Marco Prado, Alex André, muda alguma coisa esse IPCA 15? Não muda nada? Qual que é a leitura de vocês, esse número que acaba de ser divulgado? Eu acho que por conta do discurso ontem do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, eu acho que o IPCA abre espaço sim para um corte de juros, mas não agora, né? Então, é bom, é lógico, é bom o IPCA aí vindo dentro da meta da inflação. Isso pode, né, contribuir para uma melhora da Bolsa gradativa. Hoje, não sei, o índice deve estar abrindo aqui, eu não estou conseguindo abrir a plataforma. Queda ainda, viu, Marco? O índice está em queda, acompanhando mais lá fora. Então, acho que não, pode dar uma segurada um pouco na Bolsa, mas acho que lá, o movimento lá de fora ele é mais importante do que isso. Acho que não muda não, o IPCA gera dentro do esperado, né? Como eu disse ali, combustível e eletricidade também contribuindo para uma queda menor, aí, um número menor do IPCA. Quais setores podem ser beneficiados aí com esse IPCA? Companhias aí que possam ser beneficiadas nessa situação? Operações aí podem ser beneficiadas de alguma forma com esse IPCA, ou Alex? É o pacote de juros, né, que a gente sempre fala, que mais apanharam, que pode começar a ter algum certo tipo de fôlego. O famoso varejo, né, a gente tem empresa de tecnologia, empresa de construção civil,
né, todas essas, acho que são os 3 principais setores, mas todas as companhias da Bolsa, o índice como um todo, pode repercutir muito bem com esse número que veio, né, ligeiramente abaixo das expectativas. Como o Marco falou, concordo com ele, né, não só a fala de ontem, mas a fala de ontem foi a síntese do que ele vinha falando há muitas semanas atrás. Nós podemos ter um corte de juros já nas próximas reuniões, não de agora, mas já do segundo semestre, né? Então agora, depois da virada do semestre, nós podemos ter aí corte de juros, mas não tão significativo, né? Mas um corte de juros que já abre uma margem, né, de um cenário já, né, de corte de juros, que seria melhor aí do que a gente teria um cenário anteriormente, olhando ali para o começo do ano, que poderíamos ter 3,75 no ano inteiro, né? Então o mercado já precificando isso na curva e, consequentemente, os ativos de risco ficando cada vez mais atrativos, Débora. É isso aí, então tá aí o PCA já na mão aí para todos vocês, né? Em abril, só para poder trazer mais informações aqui com mais detalhes. O IPCA 15 então ficou em 0,57 em abril, de 0,12 ponto percentual abaixo da taxa de março, no ano acumulando 2,59%, alta de 2,59%, e em 12 meses 4,16%, abaixo dos 5,36% que foram registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2022, a taxa foi de 1,73%. Em abril, todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior variação, de 1,44%, e o maior impacto no índice no mês, de 0,29 ponto percentual, vieram do transportes, do grupo de transportes, que havia subido 1,5% em março. Na sequência, vem os grupos de saúde e cuidados pessoais, a habitação, né, que contribuíram com 0,14 ponto percentual e 0,07, respectivamente. Depois, alimentação e bebida, comunicação e vestuário. Se a gente for dar uma olhada, não muda até do cenário do que a gente já estava vendo no IPCA do mês anterior, né? Transporte primeiro, depois saúde e cuidados, ele só tem realmente uma desaceleração, certo, meninos? Marco, quer comentar aí? Não, pode você na sequência aí. Mas eu estava até vendo os números aqui, fazendo uma colinha também, Débora, né? Estava olhando aqui, né? Habitação, né? Sendo destaque, como energia elétrica, como o próprio Marco falou, e também alimentos e bebidas, né? Então, acho que, assim, eu concordo, né? Que é uma proxy, né, do que a gente viu no mês anterior, mas lembrando, né? A gente tem uma continuidade dessa tendência, e isso tudo que a gente precisava de ter uma expectativa, né? Um pouco mais ancorada, né? De inflação menor à frente, para ter um corte de juros, né? Isso que realmente o Banco Central dizia, né? Ou seja, a demanda, né, é o principal catalisador. Então, se a gente vê aí, né, no core, né, ou seja, no núcleo da inflação, né, ele desacelerando na margem, e isso trazendo uma tendência desinflacionária, né, à frente. E podemos sim, né? É fruto tudo isso, pessoal, é fruto não de governo, isso é fruto da política monetária feita lá atrás, esses 3,75, que foi adotado nos últimos meses, que veio subindo os juros, e agora já começa a aparecer na economia. A gente sabe que esse efeito não é em 1, 2, 3 meses, né? Esse efeito começa a surgir entre 12 a 18 meses, né? Dependendo ali do comportamento, né, dos setores. Então isso já começa a repercutir na inflação, e teremos aí um cenário melhor aqui da frente, já com os números que nós vimos no mês passado. E agora nesse mês, Débora, acho que já prevíamos a aceleração nesse mês, mas veio um pouco abaixo do esperado, né? Como você falou, 0,61 veio 0,57. Essas manobras, elas são feitas pela equipe econômica como um transatlântico, é devagar, né? Vai investindo devagar no longo prazo. Agora, não tem como, né, o Brasil andar sozinho independente, a gente é uma economia pequena, dependemos muito lá de fora. É claro, o governo tem que fazer a parte dele em relação ao novo pacote fiscal, consistente, não adianta nada a gente cumprir meta de inflação e não, depois a arrecadação comprometer tudo. E também a gente depende muito lá de como as coisas caminham lá fora. Então acho que a parte econômica está sendo feita, né? A perspectiva positiva acontece, mas existem outros entraves que estão impedindo um corte de juros imediato. Perfeito. Bom, para poder a gente continuar conversando aqui, eu quero trazer ele, André Moraes, analista de investimentos, já está aqui com a gente. André, muito bom dia para você. A gente já está repercutindo aqui esse PCA 15, já trazendo aqui toda essa movimentação, era grande expectativa também na agenda local. E eu quero, claro, já atualizando também sobre o Ibovespa Futuro, a gente tem uma queda de 0,41%, 105 mil pontos. Pegando tudo isso aqui junto com esse PCA 15, eu quero entender exatamente aqui com você onde a gente pode ver alguma oportunidade, se é que isso muda algum cenário do que a gente veio acompanhando no início da semana para a Ibovespa aqui no Brasil. Muito bom dia para você, André. André, eu acho que você mutou o seu microfone e dá só uma conferida.
Não estou ouvindo o André? Deixa eu ver, o pessoal vai conferir o áudio aqui. Enquanto isso, deixa eu só atualizar vocês aqui da Bolsa. Olha só, 0,41% então para o índice futuro do Ibovespa. No dólar futuro, queda também de 0,38%, R$ 5,04. Lembrando que a gente tem aquele mau humor funcionando o áudio? E isso, como o Marco Prado vinha falando, pode estar fazendo maior peso. Agora sim, André, bom dia para você. Agora te ouço. Agora te ouvimos. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Alex, André. Bom dia. Bom, enfim, eu entendo que a gente teve esse PCA, eu também estava aguardando aí com muita ansiedade, porque da última vez que saiu um número de PCA, enfim, foi um número diferente, mas a gente teve uma alta de mercado de 4 pontos, alguma coisa no único dia, né? Ele assim, pelo que eu vi aqui, tem uma surpresa boa, surpresa ruim. Ele veio um pouco abaixo do esperado, mas em compensação a difusão aumentou, então eu acho que fica elas por elas, apesar do índice estar caindo neste momento 0,55%. Ontem, após o fechamento do mercado, ele subiu um pouco mais do que isso. Então, essa abertura neste momento, né, traria um Ibovespa trabalhando perto da estabilidade, que é um pouco do que a gente tem mundo afora, né? Então, entendo que o que a precificação para este momento, 9, 10 da manhã, ainda é um pouco de estabilidade, mas com viés negativo. Quer dizer, a gente viu o índice abrir lá em cima e a partir daí vir caindo um pouco. A gente chegou a ficar positivo, mas acabou depois disso caindo um pouco. Deixa eu trazer uma notícia aqui em relação à VEG. Desculpa, a VEG não, VEG a gente falou agora há pouco, a Braskem, gente. Depois de ter chegado a ficar entre as maiores perdas do Ibovespa dessa terça-feira, a Braskem virou para o positivo, chegou a liderar altas depois da notícia da suspensão de bloqueio de contas. A Justiça suspendeu a eficácia da decisão de bloquear mais de 1 bilhão de suas contas bancárias devido ao incidente ambiental no qual a companhia está envolvida lá em Alagoas. Isso mudou totalmente o cenário, pelo menos para a Braskem, né, durante o dia de ontem. Quero aproveitar que você está aqui com a gente, André, para trazer aí um pouco desse cenário, dessa análise até para a Braskem, no que isso pode talvez ali mudar. A gente viu o papel ser bastante afetado, já deu para poder recuperar aí, somente com essa notícia desse desbloqueio. Como que você vê o impacto no papel dessa notícia? Braskem, no curto prazo, ela tem, assim, que é o que eu gosto de fazer, né, são operações de algumas semanas, ela há muito tempo tem tendência de baixa, né, e Braskem, assim, tem algumas empresas que a gente torce pelas empresas para que ela resolva seus problemas, né, eu acho que no caso de Braskem é esse problema que você falou em Alagoas, e também um problema societário que já vem se arrastando há algum tempo, que eu entendo que, por uma visão de curto prazo, eu acho que ficar de fora dela neste momento é o melhor que a gente faz, mas para uma visão de longo prazo, entendendo que é uma bela do empresa, né, a hora que ela tirar da frente esses dois problemas, porque isso em algum momento vai se resolver, para mim é uma bela opção, tá? Então, assim, curto prazo eu ficaria de fora, porque não enxergo neste momento, graficamente falando, tendência de alta no papel. E entendo também, mesmo que venha uma tendência, os riscos são mais elevados, né, de você ter uma grande volatilidade por conta desses dois problemas que a gente citou. Então, eu acho que para curto prazo eu ficaria de fora. Mas para longo prazo, a gente tem que ficar muito atento à solução para esses dois problemas que tem em Braskem, porque eu acho que a hora que isso sair da frente, ela tem muito a se desenvolver e, portanto, o preço muito a subir. Débora? Perfeito. Marco Prado, você também estava acompanhando essa movimentação de Braskem, né, nessa terça-feira. Braskem aí teve notícia positiva, foi acho que a maior alta da Bolsa ontem, né? Na sessão do pregão, se eu não me engano, foi a maior alta que teve aí, uma das maiores altas. Notícia aqui, muito positiva. 4,97%. Está com o monitor de mercado aqui ainda de ontem, a gente não teve abertura, 9,12, então está aqui, ó, 4,97%. Foi a maior alta, né? Braskem. Maior alta. Então, duas notícias positivas também. Tem esse desbloqueio desse valor aí bastante significativo para a companhia e também a due diligência que ela está, uma boa parte da venda das ações é pela Apollo, né? Então ela está em due diligência, acho que são duas notícias que vieram aí em boa hora para a companhia, que fez uma alta bastante significativa pelo preço do papel, quase 5% de alta, é uma bela alta. Perfeito. Alex, André, deixa eu trazer uma outra notícia aqui que eu estava dando uma olhada, não sei se ainda todos os investidores estão sabendo, mas é sobre pagamento ali de dividendos em relação à CSU. O CSU aprovou o pagamento de dividendos complementares, é isso mesmo? Já atualiza aqui o investidor, porque tem muita gente que gosta de colocar dinheiro no bolso aí com dividendo, né? Exatamente, Débora. 35 centavos, né, por ação. Deixa eu só pegar aqui os dados
Eu nem tenho os dados aqui atualizados, mas você tem aqui a data, Débora, fácil aí para passar para Foi aprovada na noite dessa terça-feira, só para poder atualizar para o pessoal. Mais de 14, o montante bruto, 14.586.000 relativos ao exercício 2022, o valor por ação ficando em 35 centavos. Os papéis ficam ex-proventos no dia 2 de maio, gente, ou seja, né, ainda tem um tempinho. Tem direito quem tiver ações até o dia 28 de abril. Ah, legal, muito bom. A própria CSU, Débora, tem uma política de dividendos aí muito robusta, tá? Então ela tem um crescimento projetado para esse ano, já tá no 14º trimestre. Eu até ia perguntar depois para o André o que ele acha no gráfico. Mas a companhia, no fundamento, ela está muito bem tocada, né? Ela está 14º trimestre seguido de crescimento de lucro, receita e EBITDA. Tá? A margem muito comportada, ganhando novos clientes, agora está entrando na parte de pagamentos, né? CSU Pays, uma nova companhia. Tá? Então, para quem lembrava da Card 3, né? Que era a Card System, né? Agora CSU Digital, CSU D3, né? A companhia não só mudou o nome e o ticker, mas também, né, atuando aí em pagamentos, né? Todos esses meios de pagamentos, também entrando no mundo cripto, nesse mundo aí de Pix, Real Digital, todos esses projetos novos, disruptivos em meios de pagamento, wallet. A própria companhia Bank as a Service, Loyalty, a CSU vem disruptando o mercado, então, a meu ver, é uma companhia muito bem tocada, está dentro do setor de tecnologia, sim, Débora, mas quando a gente olha em relação ao estudo de capital, a companhia é extremamente desalavancada, né? Então ela não tem necessidade, né, de capital, ela não tem alavancagem alta, distribui dividendos, esse ano a gente está falando aí de uns 9%, 9 a 10% de dividend yield. Tá? Então, realmente, a companhia vem pagando bons dividendos e tem um crescimento, eu chamo de crescidendos, né? É uma companhia de tecnologia, de growth, mas também é de valor, né? Ela distribui bons dividendos. André, eu queria saber o que você acha no gráfico da CSU D3. Por favor, bom dia. Legal, posso mostrar minha tela aqui rapidamente? Por favor. Então, vamos lá. Cara, com o CSU aconteceu algo que tem acontecido com... assim, um número grande de empresas que eu acabo acompanhando. Deixa eu só chegar meu gráfico mais aqui para o meio para ficar fácil de enxergar toda a tela, né? Que é uma subida muito forte nos últimos 2 meses, meio que contra-atacando uma queda muito forte dos 2 meses anteriores, né? Então a gente teve uma queda muito forte e uma subida muito forte também de cerca de 30%. Pegar esse movimento aqui é uma coisa muito difícil, né? A gente chama na análise técnica isso aqui de perna 1, né? O que é interessante é exatamente a perna que vem a seguir, né? Que é exatamente aquilo que Cielo, só para dar um exemplo, fez lá atrás, né? Quando ela fez uma perna 1, né? Desceu e não rompeu o fundo anterior e aí entrou em tendência de alta. Então, para a CSU, eu fico muito atento exatamente com o rompimento dessa linha de tendência. Aliás, tem um número enorme de papéis que estão rompendo linhas de tendência de mais longo prazo. No caso da CSU, vem lá do topo histórico dela, de 26,44. E acho que esses rompimentos de linha de tendência acontecendo tanto com ela quanto em outros ativos deixa, para mim, uma primeira compra no ativo muito clara, tá? Então, isso acaba me empolgando, como eu disse, não é só com o CSU, a gente tem muitos ativos que nos últimos 2 meses fizeram um movimento parecido com esse. É isso aí. Bom, é isso. Marco, você quer complementar alguma coisa aí no comentário dos meninos em relação à CSU? Lembrando que a gente tem aí, né, como o Alex falou, a CSU está ali no setor de tecnologia, apesar de também ter forte movimentação ali na parte financeira, mas temos temporada de resultados aí, tecnologia. Começamos, aliás, essa edição falando sobre isso, né, Marco? Não, acho que tem balanços aí, acho que começou essa safra de balanços agora que a gente vai acompanhar de perto, né? Algumas empresas, acho que eu focaria nas principais empresas aí da carteira do índice Bovespa, Vale, por exemplo, hoje, que tem o seu balanço a sair no final do pregão, né? A expectativa de Vale, não sei se você vai dar sequência na análise desse papel, Débora, mas é um papel importante aí, porque a gente está vendo a Vale aí próximo a R$70, é isso mesmo? R$70 cravados aí, né? Isso então, mesmo. Eu vou até seguir sim, vou querer que daqui a pouquinho o André traga, mas antes, só para poder me despedir de você, Marco, e também do Alex, que eu preciso mais despedir de vocês dois. Teve resultado de Movida, né, Alex? Eu sei que você acompanhou também, a gente tinha dado mais ou menos a expectativa, era mais ou menos o que estava sendo aguardado, como que veio aí então Movida nesse resultado? É só para não deixar de falar sobre, porque também é uma companhia que já divulgou o balanço. Débora, leitura mista, tá, em relação aos analistas. Inclusive, ontem eu estava em alguns grupos aí com diversos analistas de diversas casas falando sobre Movida. Alguns enxergando uma leitura um pouco
ok, né? Todo mundo já esperava um resultado ruim, mas tinha alguns analistas que esperaram ali um resultado um pouco pior, tá? Então, assim, eu falo aqui que foi um ok, né? Um resultado neutro, alguns olhando ligeiramente negativo. O que aconteceu no resultado, gente? A frota da Movida diminuiu, 11 mil veículos. Então, ou seja, eles venderam mais veículos, né? Ou seja, não adicionaram no net, né? Venderam mais do que compraram. E justamente quando a gente olha o liability, né? Quando a gente olha a dívida, a gente consegue observar que eles estão muito preocupados com a estrutura de capital. Então, ou seja, eles não compraram carros, né? Ou seja, a gente vê os juros muito altos, cenário, enfim, macro, tudo que a gente tem observado, então eles ficaram muito mais conservadores. Então, a taxa de utilização, né, da frota aumentou porque a frota diminuiu, né? E o ticket permaneceu igual. Mas quando a gente olha comportamento de margem e o ROIC spread, né, basicamente quando a gente pega ali, né, o comportamento um gráfico muito interessante que a Movida sempre coloca, né, que fala do spread do ROIC, né, ou seja, a taxa, né, basicamente ali o que realmente sobra, né, em relação ao retorno do seu capital investido. A gente consegue observar que esse spread ele vem diminuindo porque os juros vêm subindo muito. Né, então isso é natural. E a margem do RAC, né, que é o Rent a Car, né, que é o aluguel de veículos, ele também vem diminuindo. Acho que também fruto de alguns fatores que o mercado vem observando, depreciação e também em relação ao D&A. Mas acho que a minha leitura geral, Débora, é uma leitura neutra para o resultado. Não veio tão ruim assim, na minha opinião, acho que veio dentro das estimativas. Nós vimos um lucrinho ali de 20 milhões de reais, né, e um EBITDA que preocupa, né? O EBITDA não veio tão forte, mas, a meu ver, a companhia vem observando um cenário um pouco mais desafiador à frente e do jeito que ela está tocando, de jeito mais conservador, né, na estrutura de capital, eu vejo que ela está se preparando para um momento mais desafiador, mas daqui para frente ela vai sair mais vitoriosa, Débora. Perfeito. Muito obrigada, Alex. Estamos me despedindo de você. Marco Prado, seu recadinho final rapidinho aí para o pessoal, né, dessa quarta-feira, que tem ainda temporada acontecendo, como você já falou aí sobre a Vale. Daqui a pouco o André traz análise de Vale para a gente. Seu recado final. Acho que só pegando a linha do que o Alex falou, realmente a empresa se reestruturando, diminuir de tamanho, não significa que ela está perdendo valor de mercado, não. Pelo contrário, ela está se preparando para um novo momento. Então, acho que não só como Movida, outras empresas no setor, no modo geral da economia, vão ter esse tipo de postura, né? Se equalizar ao momento que o mercado vem exigindo. Perfeito. Muito obrigada, meninos. Eu continuo aqui com o André. André, vamos lá olhar esse gráfico aí de Vale. Como muito bem lembrado, temos resultado logo mais no fechamento da companhia. Mas o setor tem sentido bastante, só para lembrar para quem está nos assistindo, o setor tem sentido bastante o impacto aí dessa commodity em queda forte. Vale vem caindo aí dias também, né? Então vamos lá, o que você vê aí no gráfico da Vale? A gente deve permanecer nesse patamar agora de preço? O que pode mudar realmente esse cenário de Vale por enquanto? Antes, só uma curiosidade, né? Eu sei que tem um monte de gente assistindo e vendo o índice futuro nosso caindo 0,70, né? Mas ontem, quando o mercado brasileiro fechou, né, isso às 5h15, o índice futuro estava aqui. Então, toda essa alta que foi ontem, né, o mercado meio que devolveu agora. Então, se a gente tivesse, se fosse agora 10 horas da manhã, o mercado tivesse abrindo, a promessa seria de uma abertura no 0-0 e não caindo 0,70, tá? Então, como a gente teve uma grande volatilidade, o que não é comum na última hora do índice, tá? E neste momento a gente estaria falando do Ibovespa abrindo perto do 0-0 e não negativo, como imagino que um monte de gente deve estar imaginando, tá? Deve estar olhando, tá? Agora, em relação à Vale, é engraçado que desde o topo histórico desse papel, né, ele vem tendo um comportamento que é de, principalmente em tempos gráficos menores, que são ótimos para tomar decisão, que é o gráfico de 60 minutos, fazendo topos e fundos descendentes. Da última vez que ela subiu aqui, tá, eu vou até colocar esse gráfico de 60 minutos, ela deixou a gente atento para, eventualmente, ganhar força, subir, fazer um pivô de alta, que nada mais é do que topo de fundo ascendente, mas não conseguiu. Veio, fez um novo fundo, e agora a gente pode até esticar isso aqui embaixo. Então, no meu entendimento, Vale é um ativo num excelente ponto de suporte, né, porque ela não está em cima dessa linha vermelha por acaso, né? Essa aqui é uma linha de tendência que vem de lá atrás, né? E regra de linha de tendência é que quanto mais antigo ou quanto mais toque ela tiver, mais representativa é essa linha de tendência. Esta aqui começa em 2016, tá? Passa pelo fundo da época do Covid em 2020, está sendo tocada. Então, naturalmente, esse é um ponto de suporte. Agora, para que a gente pense em compra, né, a gente precisa de um sinal bonito num ponto de suporte, porque um sinal como o de ontem, né, é um sinal feio num ponto de suporte. Não adianta, e isso aqui não é trigger para vender, porque já caiu muito, você tem um risco aumentado, mas também não é para comprar. Como eu entendo que o balanço dela saindo, a gente vai ter uma força forte para baixo e aí uma queda mais acentuada do papel,
isso não vai gerar, na minha opinião, oportunidade, porque eu não venderia o papel nesses níveis, ou no dia do balanço, ou seja, no dia da precificação do balanço, que é amanhã, o ativo deixando um candle bonito nessa região. Eu acho que ficando um candle grande, vazado, né, ou seja, abriu na mínima, fechou na máxima, ou até mesmo um candle como, por exemplo, o NIP 6 deixou ontem, né, que é um candle parecido com martelo, não tem corpo real, mas é a mesma coisa, né? Se a gente encontrar isso em Vale após o balanço, ou seja, amanhã, eu entendo que esse é um lugar para se pensar numa compra, tá? E só exemplificando, olha, Petrobras esses dias estava numa região como essa, né, de linha, deixa eu tirar um pouco de linha aqui, ó, dessa linha vermelha, que é uma linha de tendência também longa, né, que vem aqui desse fundo de 2020, né? Então, nessas regiões, o mercado tem uma chance maior aí de ganhar cor, portanto, em Vale, após o balanço, se isso acontecer, eu entendo aí que tem uma boa chance de sair uma compra, pelo menos para uma correção dessa queda toda que vem acumulada desde o topo histórico lá em 96. Perfeito, excelente análise. Quero muito agradecer, viu, André, sua participação aqui conosco, sua colaboração sempre aqui, nossa parceria aqui na BMC News. Muito obrigada mesmo. Espero bons negócios aí nessa quarta-feira. Vamos ficar de olho. Eu já te espero aqui na semana que vem também para engrossar esse nosso caldo aqui nesse pré-mercado. Muito obrigada. Um ótimo restinho de semana para você. Obrigado. Até quarta que vem. Até mais. E é isso, gente. Vamos lá, dando mais uma olhada aqui nesse mercado, só para atualizar do que a gente tem lá fora. O EWZ, o índice da nossa Bolsa Brasileira lá fora, sobe agora no pré-mercado 0,36%. Enquanto as ADRs da Gol lá fora estão caindo, a gente falava do resultado de Gol ainda há pouco, teve resultado divulgado, as ADRs lá caem 6,75%, o setor caiu bastante aqui nessa terça, vamos ver como o mercado vai reagir nessa quarta-feira. As ADRs da Petrobras sobem forte, o André acabou de mostrar o gráfico de Petrobras, inclusive, 1,18% no pré-mercado americano, as ADRs da Petrobras. E Microsoft agora, nesse pré-mercado, está subindo mais de 7%, 7,97%, com esse resultado que surpreendeu bastante ontem no After Hour, né? Aí, nos índices futuros americanos, Dow Jones Futuro sobe 0,17%, S&P 500 Futuro sobe 0,20%, Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá, Nasdaq Futuro cai agora 0,40% no pré-mercado, tá? Nos índices futuros. Todas as bolsas europeias continuam com movimento de queda ainda, DAX caindo 0,67%, CAC na França caindo 1,06%, a gente tem FTSE no Reino Unido também caindo 0,37% por enquanto. Essa é a situação do mercado nesse momento lá fora. Lembrando que em relação às commodities, minério de ferro caiu 0,35% na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian. E agora, em relação ao petróleo, a gente tem uma queda de 0,86%, o petróleo Brent está abaixo novamente dos $80 o barril, $79,95 é o que a gente tem agora para o barril, né, do petróleo. Bom, Xi Jinping, gente, acaba de anunciar que vai enviar um representante chinês à Ucrânia para negociar paz com Zelensky. O líder chinês e presidente ucraniano conversaram por telefone pela primeira vez desde o início da guerra com a Rússia. Hoje cedo em Madrid, né, só para poder lembrar para vocês, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele que falou, novamente fez o pronunciamento, disse que vai enviar Celso Amorim para Kiev. O objetivo também seria de conversar com as autoridades ucranianas em busca de um acordo de paz. Então, Xi Jinping confirma, então, um representante chinês na Ucrânia para negociar paz com Zelensky. Mais cedo, Lula também havia falado sobre o mesmo, né, de que vai enviar Celso Amorim para Kiev para tentar, então, essa conversa, esse acordo de paz entre os países nessa guerra da Ucrânia, que já passa aí, né, de mais de ano. Por aqui pelo Brasil, então, a gente vai seguir acompanhando aqui os mercados, a movimentação das bolsas por aqui. Lembrando que ontem a gente teve uma queda no Ibovespa de 0,70%, por enquanto a gente segue com esse índice futuro caindo aqui 0,57%, tá? No dólar futuro, a queda por enquanto é de 0,21%, moeda americana aqui, ó, cotada R$ 5,05, 0,21 de queda, índice futuro nos 104.950 pontos. O IPCA veio aí
um pouco melhor do que o esperado. Já temos algumas reações aqui, inclusive do mercado, que a gente vai repercutir com todos os nossos analistas, entrevistados aqui ao longo da nossa programação. Lembrando, gente, que você continua aqui acompanhando toda a nossa programação ao vivo. Na sequência, vem ela, Paula Moraes, junto com Felipe Nascimento, para poder falar um pouco mais sobre mercado, para trazer as notícias aqui de última hora para todos vocês. Eu volto a partir das 10 horas da manhã com a abertura do mercado. Lembrando que você pode deixar o like aqui na nossa programação, você pode se inscrever no nosso canal, né, para poder sempre estar atento a tudo que está acontecendo aqui no mercado. E aquele recadinho especial que eu já tinha trazido para vocês nessa terça, tá acabando o prazo, mas ainda dá tempo de você se inscrever na Money Week, que vai acontecer na semana que vem, um evento online gratuito. Vou pedir para o pessoal já deixar o QR Code aqui na nossa tela. É só você apontar a câmera aí para poder se inscrever no Money Week, que vai abordar os 100 primeiros dias de governo. Grandes nomes no mercado para poder discutir aí quais são os próximos passos em cima desses 100 últimos dias de governo. Você se inscreva para fazer parte aí, para participar desse evento que será online e gratuito. Você também pode se inscrever pelo link que está fixado aí no nosso chat, tá? No nosso canal. Volto daqui a pouquinho, você fica agora com o BMC News e Paula Moraes junto com o Felipe Nascimento. Até já!